No vídeo de hoje, a gente convidou o evangelista Alan, que é o líder também aqui dos jovens da Mocidade, da sede de Campinas, o Jonas, que é um dos membros do grupo, a Mari, que vocês já conhecem, e eu, Júlia. Hoje nós vamos iniciar mais um vídeo da série Namorando. Abordado no vídeo anterior sobre o processo do conhecimento e a fase do namoro, eu fiquei muito interessado em saber, afinal, o namoro, a gente deve procurar esse sentimento, essa pessoa, ou a gente deve esperar em Deus? Oi, tem algum aplicativo? Para facilitar um pouquinho. Eu não acredito nessa ideia de aplicativo. Na realidade são duas perguntas. A primeira é se a gente deve esperar para que aconteça esse relacionamento ou se nós devemos tomar essa iniciativa. Se a gente partir do princípio de tomar iniciativa, nós podemos citar, por exemplo, o caso de Abraão, que manda o seu servo, em Gênesis 24, buscar Rebeca para o seu filho Isaque. Ali nós vemos que Abraão já era avançado em idade, ele estava preocupado com a sua descendência, né? E o seu filho ainda não tinha um relacionamento formado, e Abraão, pensando nas suas próximas gerações, se preocupou com essa ideia e mandou o seu servo buscar junto aos seus familiares. Teve um encontro com Rebeca. No meio do caminho, esse jovem ele faz alguns propósitos com Deus para saber se realmente era a moça certa para o filho do seu senhor. Enfim, essa história está em Gênesis 24, uma história muito bonita. Por outro lado, nós temos a questão de se o jovem, de repente, ele deve simplesmente esperar que Deus crie os meios e a maneira para esse jovem encontrar uma outra jovem para começar a se relacionar. Eu acho que é difícil nos dois casos, eu acho extremamente difícil a gente ter uma posição firmada em uma só. Porque se a gente estimula o jovem que está nos ouvindo a ir procurar e de repente ele encontra uma pessoa que não seja da vontade de Deus, vai ter problema. Por outro lado, se o jovem também só ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecer, possa ser que isso não aconteça. E a Bíblia diz que quem pede recebe, quem busca encontra, quem procura acha, em Mateus capítulo 7. Então eu acho que o jovem ele tem que estar sendo direcionado por Deus, porque fica difícil da gente criar uma regra e dizer, poxa, Jonas, você vai encontrar a sua namorada, né? Mas assim, você que vai ter que dar o pontapé inicial, é você que tem que ir atrás, é você que tem que buscar incessantemente. Vários casais, vários relacionamentos, nós vemos que começaram de ambas as maneiras, né? Ou o homem, o jovem homem ou a jovem mulher, procurando esse relacionamento, pedindo para Deus, Senhor, eu quero me relacionar, eu preciso de uma companheira. E Deus criou os meios, e essa pessoa fazendo essa procura sua, como também há pessoas que esperaram em Deus e sem nenhum tipo de atividade, sem nenhum tipo de ação, Deus criou os meios para que isso acontecesse. Eu posso, por exemplo, citar o meu exemplo, como eu conheci a minha esposa. Nós somos aqui de Campinas, congregávamos no mesmo ministério, a gente não se conhecia. Teve uma festividade fora de São Paulo, que foi lá no Paraná, em uma das nossas igrejas. Eu fui, ela também foi pela igreja sede, eu fui pela igreja do Florencio, e se conhecemos lá. Conhecemos lá, tivemos uma amizade, de lá essa amizade veio crescendo, né? Oramos, namoramos, casamos, estamos casados há mais de 12 anos. Participar das festividades. Então, nesse caso, o ato de eu investir na minha área sentimental já é um passo de eu estar buscando isso sem fugir de buscar Deus, então, nesse caso? Sim, você... Eu acho interessante a gente pontuar o quê? Que a gente tem que saber o que a gente está procurando, mas saber que Deus também tem seus meios. Entregar, confiar em Deus, esse nosso desejo, né, essa parte da nossa vida, a vida sentimental, saber que Deus ele opera também, né, e fazer a nossa parte. Acho que como tudo na nossa vida cristã, a gente tem a nossa parte, mas tem uma parte de Deus também, né? Sim, essa ação, né, por exemplo, do jovem que está solteiro, e ele quer se relacionar, ele espera ter um relacionamento.
Eu acho que essa primeira ação desse jovem deve ser a oração. Porque eu acho que você, no desespero, você procurar num aplicativo, por exemplo, uma companheira para você, alguém para dividir os seus sentimentos, eu acho que é muito complicado. Primeiro porque o aplicativo está recheado de pessoas que estão ali desiludidas e estão com esse mesmo propósito. Então vai ser muito fácil você conseguir unir duas pessoas que estão com o mesmo desejo. Agora, é o que Deus espera realmente de você? Então eu acho que essa primeira ação é você apresentar a Deus em oração esse seu desejo e esse seu propósito. É isso que a Bíblia diz, que nós devemos fazer conhecida ao Senhor todas as nossas petições. Então acho que o primeiro passo é você orar, buscar a Deus e dizer: Senhor, olha a minha situação, né? Olha a minha idade, olha como eu estou, eu preciso de alguém para compartilhar meus sentimentos, compartilhar o meu carinho, enfim, eu acho que esse é o primeiro passo. E depois sim, o jovem ir em busca sim. É que hoje, como nós estamos numa situação tão difícil, de relacionamentos frustrados, de casamentos frustrados, hoje para nós como líderes fica difícil da gente dar esse empurrão nos jovens, né? Dizer: não, vai lá, olha a idade que você está ficando, né? Procura, você vai ficar para titio, você vai ficar para titia, não, corra atrás da pessoa. É difícil porque eu estava vendo um noticiário da revista Veja, por exemplo, de 2017 para 2018, a Veja fez uma matéria e a capa da revista é: a cada 3 casamentos, um chega ao divórcio. Isso a nível Brasil. Então, a gente vê que o divórcio cresceu demais. E se nós estamos falando de namoro sério, né, como foi dito no outro vídeo, que é uma preparação para o casamento, nós estamos dizendo que ao você assumir um relacionamento de namoro, você está com a pretensão de casar-se. Essa, pelo menos, é a priori da nossa ideia. Então, visto essa multidão de casamentos, infelizmente infelizes, casamentos que estão chegando à ruína dia após dia, nós como líderes ficamos muitas vezes de mão atada nesse sentido: ah não, Jonas, que idade que você tem? Que idade que você tem? 19 anos. Então eu vou dizer: poxa, Jonas, eu acho que você já está atrasado, eu acho que você já deveria, né, olhar para uma irmã e de repente ver se ela te agrada e você começar a investir. Eu posso ao mesmo tempo colocar ele num relacionamento totalmente frustrado, como a gente também pode, de repente, o Jonas chegou numa determinada idade que ele já está atrasado, por exemplo. Já era para ele poder estar se relacionando, já era para ele poder ter uma família formada. Acho que esses tipos de perguntas são bem difíceis realmente da gente responder com alguma coisa pontual e dizer: não, é você que tem que ir atrás, ou você tem que sentar e esperar Deus trabalhar e Deus criar os meios e Deus agir. Porque eu acho que nós temos ambos exemplos que deram certo. Tanto de pessoas que esperaram em Deus e não tomou nenhuma providência, né? Simplesmente apresentou a Deus em oração, de repente olhou para algum jovem e falou: puxa, aquele jovem de alguma forma me agrada, então Deus, né, eu gostei daquele jovem, eu não sei se esse sentimento é de Deus, cria os meios, me ajuda. E sem essa pessoa tomar essa iniciativa de repente mandar uma carta, mandar uma mensagem ou chegar nesse jovem, Deus criar os meios, né, e esse relacionamento de amizade ser um pouco mais forte e chegar ao casamento. Como do outro lado também, algum jovem que olhou, né, uma jovem e de repente achou bonita e de repente já tomou a iniciativa de mandar uma mensagem, dizer: puxa, eu queria te conhecer um pouco mais, nós somos da mesma igreja, como nós temos exemplo na nossa igreja, inclusive no nosso grupo de jovens, só que eu não posso revelar. O jovem que ele tomou essa atitude e enfim, e deu certo. Então acho que as duas opções são válidas. Eu acho que a priori, com certeza, é esperar o que Deus realmente te direcionar da melhor maneira. Bom, pegando esse gancho então, sobre conhecer pessoas, ir atrás ou não, existe alma gêmea? Existe alguém preparado certamente para mim, ou para Júlia, ou para o Jonas? Fala que sim. Para você já tem o Juliano, já está decretado já. Fica tranquilo. Tem alguém específico ou não?
Vocês hoje estão fazendo perguntas bem difíceis realmente, né? Mas deixa eu dar uma reprise aí. Questão da alma gêmea. O que essa teoria aí quer dizer, né? Isso, para quem não sabe, foi um livro que Platão escreveu chamado O Banquete. Dentro desse livro aparecem alguns personagens que fazem alguma declaração ao deus do amor, deus Eros. E dentro desse livro, dessa alegoria, foi aonde surgiu essa questão da alma gêmea. Por quê? Segundo o personagem do livro, os homens antigamente eram formados por 2 cabeças, 4 pernas, 4 braços, e esse deus grego acabou por repartindo essas pessoas ao meio, enfim, conta tudo isso, enfim, uma questão grega aí. Então essas pessoas se perderam no mundo e a ideia é que eles se encontrem novamente. Então encontrou a sua cara metade, né? Lembrando que era um ser com 2 rostos, então encontrou a sua cara metade ou encontrou a sua alma gêmea. Então hoje o povo brinca muito e diz nesse sentido, encontrei alguém que me completasse, por exemplo, encontrei alguém que me entende, essa pessoa nasceu para mim, eu nasci para ela. Por quê? Porque encontrou alguém que compactua dos mesmos sentimentos e assim por diante. Então essa questão da alma gêmea é dentro desses moldes, tá bom? Então a gente não acreditamos em nada disso, tá bom? Até hoje, infelizmente, as nossas faculdades estão lotadas, né, dessas mitologias gregas e assim por diante. Mas enfim, por que nós não acreditamos nessa ideia? Primeiro, pela maneira que essa questão da alma gêmea é colocada. E como eu disse, usando até mesmo o texto de Gênesis 24, quando Abraão manda buscar uma esposa, né, para o seu filho, ele não diz, lá já tem uma mulher predestinada certinho. Não, ele manda o seu servo ir à procura. E tanto que não havia essa mulher já determinada, que o servo ainda chegando perto do poço, ele faz um voto com o Senhor e diz, Senhor, né, a donzela que chegar até aqui e eu pedir água, ela me der água e oferecer água também para os animais, é essa a donzela que o Senhor tem preparado para o filho de meu Senhor. Então você vê que ele sai com um ponto de interrogação em busca de uma mulher na parentela de Abraão, porque Abraão não queria que Isaac casasse com uma mulher cananeia, para não se corromper essa semente de Abraão com as filhas da terra naquela ocasião. Você vê que por esses versículos nós vemos que não há essa ideia de cara a metade. Existe uma pessoa especificamente, nasceu para você, coisa desse tipo. Existem pessoas que compartilham, né, das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos, dos mesmos gostos e assim por diante. Essas pessoas acabam se unindo. Então eu não acredito nessa ideia que tenha que ser essa pessoa específica e você tem que encontrar ela. Se você não encontrar ela, você não vai ser feliz com mais ninguém, né? Porque a ideia... Acabou. Morreu, essa pessoa... Esquece! Você imagine que a minha alma gêmea, né? Vamos colocar assim, era a Dalila. Mas aí o ser humano é livre para escolher com quem ele quer. E se de repente ela... enfim, se tivesse chegado... seguir a vontade de Deus, daí pronto. E outra pessoa chegasse antes de mim, ela se relacionar, aí eu perdi. Ia ter que ficar o resto da vida. Então, eu nem ia ser tio da Júlia, ia mudar toda a nossa história. Então, não acredito. O ser humano, como nós não somos calvinistas, o ser humano, ele é livre para tomar as suas decisões. Infelizmente, muitas das vezes tomamos decisões erradas e sofremos por consequência disso, mas o ser humano, ele é livre. Então, se o ser humano, se uma jovem fosse já determinada antes de nascer para se relacionar com outra pessoa, que decisão que essa pessoa poderia tomar na sua vida, né? Então, seríamos simplesmente bonecos na mão do Senhor, sem ter essa escolha. Eu posso escolher com quem eu quero me relacionar. O ser humano é livre para poder tomar suas escolhas, seja ela boas ou más. Por isso que vem a condenação de Deus e para isso que existe o juízo final, para nós darmos explicação ao Senhor das nossas decisões, sejam elas boas e sejam más. Então, eu não acredito nessa ideia de que exista almas gêmeas. Dentro desses moldes, eu não acredito. E partindo desse princípio, a gente pode dizer que existem
pessoas mais adequadas umas às outras, que talvez se encaixem melhor, que deem um pouquinho mais certo do que outras? Ou, né, linkando, tem uma frase que a gente vê muito aí, bem famosinha, que Deus não une pessoas, mas Ele une propósitos. É correto a gente afirmar isso? Que Deus une propósitos? Sim, com certeza, porque o que você espera dentro de um relacionamento, né? Você como marido, né? O que você espera? Você espera que o seu namorado seja de que maneira? Entendeu? Baseado nisso é que você vai saber, com a pessoa que você está se relacionando, se ela cumpre esses requisitos, né? Agora, se você... para mim pode vir qualquer coisa. Se vier, eu tô recebendo. Que vier, para mim é lucro. O importante é que eu estou já numa idade avançada, eu preciso sair dessa vida, eu preciso sair da casa do meu pai, da minha mãe, porque é muito pesado viver debaixo do jugo da minha mãe, do meu pai. Então, o importante é o casal, o importante é eu sair de casa. Então, com certeza, você vai receber qualquer coisa, porque é o que você Pode ser está que dê fazendo. errado. Atrapalha muito, né? Com certeza. Então, independente da idade, independente das circunstâncias, o propósito dessa pessoa que você vai se relacionar tem que bater com o seu propósito. Porque se não bater, você vai entrar dentro de um relacionamento que com certeza vai ser muito frustrante, tanto para você quanto para outra pessoa. E esse casamento, né, esse namoro nunca vai dar certo. Por quê? Porque são propósitos distintos, são propósitos diferenciados. Então, unir esses dois mundos é praticamente impossível. Se você encontrar alguém que fale a mesma língua que você, que compactua dos mesmos ideais de que você... O namoro, o casamento já tem uma série de problemas, já tem uma série de etapas que precisam ser vencidas. Imagina você se relacionando com alguém que não tem nada a ver com você, não gosta do que você gosta, não quer os mesmos objetivos que você quer, e com certeza esse casamento vai ser frustrante. O que entra na questão da alma gêmea. Como que é Deus que vai selecionar a pessoa e vai determinar, é você que tem que se relacionar com essa pessoa. É muito difícil essa questão. Baseado então nesse assunto sobre a alma gêmea, então nesse caso eu posso me relacionar com uma pessoa que é fora da minha fé, tipo, que não acredita na mesma coisa que eu? Ou de outra congregação, ou outra denominação? Não, com certeza não, porque esse relacionamento vai ter vários problemas. Você imagina que você vai namorar, né, vamos pegar por exemplo, uma jovem que não seja da igreja. Então quer dizer, quais são os ideais dessa jovem? Qual que é o senso moral dela? O que ela entende como santidade, pureza? O que ela busca em um relacionamento? Com certeza não vai ser coisas boas, porque infelizmente ela estando fora da igreja, não que todo mundo que esteja fora da igreja seja alguém pervertido ou coisa desse tipo, mas falta uma essência para esse ser humano. O ser humano que não tem Cristo na sua vida, a sua vida vai ser desnorteada, isso aí é fato. Então, essa jovem estando fora da igreja, os ideais dela vai ser diferente do seu. Então, os seus ideais não vão bater. O que você, de repente, espera em um relacionamento desse, não seja o que ela vai esperar de você. Então, complementando com o que a Júlia disse, de outra denominação. Então, nós somos Gideões da fé. Nós somos da Igreja Evangélica Gideões da fé. Você imagina que você comece a se relacionar, Júlia, vamos pegar a Júlia como exemplo. O Juliano não está no nosso ministério, o Juliano é de um outro ministério, de outro ministério. E a Júlia vai... Aí a Júlia vai se relacionar com ele. Então, aqui nós temos uma série de ensinamentos para o namoro, como essa série que nós estamos apresentando no canal, e estamos deixando bem claro o que a Bíblia Sagrada diz, enfim... tudo que realmente Deus espera de um namoro santo, de um namoro cristão. Esse é o ensinamento que nós damos para todos esses jovens. O Juliano é de uma outra igreja. Qual é o ensinamento que o Juliano tem desse outro pastor? O que esse outro pastor entende como sendo moral, por exemplo? Se nós formos olhar, infelizmente, os níveis que várias igrejas chegaram hoje, dá para a gente poder ver o tamanho da situação complicada que nós estamos. Então, para algumas igrejas, o casar virgem, por exemplo, já perdeu a essência. Isso aí é uma coisa do passado.
né? Porque se um pastor ele libera um namoro sem nenhum tipo de precaução, sem nenhum tipo de restrição, namore do jeito que você quiser, esse casal facilmente vai cair numa fornicação, sexo antes do casamento. Então o Juliano vem com esse tipo de mentalidade, vem para o relacionamento. A Júlia entra nesse relacionamento com uma outra mentalidade, a mentalidade que nós estamos ensinando aqui. Namoro é uma coisa séria, não é uma coisa simplesmente fazer por fazer. Namoro é para se conhecer, não é para se tocar, não é para poder manter um relacionamento físico, não é para isso. O namoro serve para outra coisa. Então ela vai entrar com esse relacionamento, vai entrar com essa mentalidade nesse relacionamento. O Juliano vai dar bom esse relacionamento. Mas pode ser que, pegando esse exemplo do Juliano, que ele seja de uma outra congregação e tudo mais, se ele realmente gosta da Júlia e quiser vir para cá, por exemplo, tudo bem. Fica a dica. Aceitar, né, todos os conselhos que é dado, que somos instruídos, não tem problema nenhum também. Sem nenhum problema. Mas assim, o que nós vemos acontecendo no meio dos jovens, dentro dessa pergunta, é que primeiro os jovens começam o relacionamento para depois tentar trazer essa pessoa para o nosso ministério. Aí já pode ser tarde. Aí já se complica, porque aí já envolveu sentimentos, e com sentimentos não se brinca. Depois, dependendo do tipo, do nível de sentimento que já foi envolvido, a pessoa não quer mais nem saber da resposta de Deus, o que Deus pensa, o que Deus não pensa. Depois do nível acelerado que o namoro tiver, já é fatalmente. Nós vemos isso dentro da Bíblia Sagrada, por exemplo. No Antigo Testamento, por exemplo, era proibido um judeu casar com uma mulher que não fosse judia. É isso. O livro da lei, o Pentateuco, está repleto dessas citações, que era proibido um judeu se relacionar com uma mulher que não fosse judia. Por quê? Porque Deus tinha essa preocupação com os judeus do quê? De que essas mulheres lhe pervertessem o coração. Então, um judeu que conheceu o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ia se envolver com uma mulher lá da Filístia, né, que adorava a Dagon, que adorava a Baal, que adorava tantos outros deuses da Filístia. Esse relacionamento ia dar certo? Não ia dar certo, porque o judeu ia ir para o templo oferecer sacrifício para o sacerdote, e a mulher iria lá para o templo de Dagon oferecer os seus rituais pagãos. Não vai dar certo, é fato isso. 2 Coríntios 6,14, o apóstolo Paulo fala que comunhão há, né, entre as luzes e as trevas. Ele diz, não vai haver união entre o fiel e entre o fiel. Então, por exemplo, na sexta-feira nós estamos com um propósito de oração com os jovens, das 10 até as 11h30. Então essa semana estivemos no monte. Se você está namorando com alguém que não é crente, né? Vou pegar o Jonas como exemplo, está se relacionando com uma menina que não é do nosso ministério, enfim, que seja uma menina do mundo que não serve a Cristo, ela vai querer fazer o que de sexta-feira à noite? Ou, no caso do Juliano, não, Juliano congrega em outro ministério. O Juliano é crente. É que seja um jovem que não compactue, Vai né? querer pra passar. Só eu tô sem par aqui, gente? É que o meu ele não Tem um disse Deus, nome, eu né? sei. Próximo vídeo a gente arruma um companheiro Comenta aí. invisível. Deu o nome aí, um companheiro invisível trabalho. Então, não vai dar certo, porque essa pessoa vai querer ir pra balada e você vai querer ir para um monte junto com os jovens, né? Espero, né? Que queira ir. Então, isso aí, essa questão de se relacionar com uma pessoa que seja de outro ministério, isso aí é uma coisa patenteada em todas as religiões. Nem um macumbeiro vai querer que uma pessoa que frequente o terreiro vai casar com um crente, porque vai dar problema isso aí. Então, em todas as religiões, isso aí é ponto pacífico. Tem que se relacionar com alguém que comungue da mesma fé. Infelizmente, hoje, no meio cristão, a gente vê que isso não é unanimidade. Há pastores que defendem que pode, que não tem problema, depois você traz ela para Cristo, ou traz ele para Cristo e assim por diante. Ou ele te leva. Então. Tem muita gente que foca naquilo do namoro evangelístico também, né? Tá querendo converter, mas eu vou estar mais perto, é mais fácil de eu evangelizar. A gente vê que na maioria dos casos é a pessoa do mundo que arrasta o namoro para um molde mundano.
Não o crente conseguir trazer essa pessoa, porque se você colocar um médico e um borracheiro e dizer qual que vai conseguir limpar o outro, a resposta é clara. O médico não vai conseguir levar a sua brancura para o borracheiro, é mais fácil o borracheiro transferir a sua sujeira para o médico. Então, no reino espiritual funciona da mesma maneira. O seu namorado ou a sua namorada vai ter, sei lá, vídeos indecentes no celular, vai ter amizades que não agradam a Deus, vai ter um tipo de linguajar que não é um linguajar cristão, e aí você namorando uma pessoa dessa, então totalmente ilógico, e a Bíblia é totalmente contrária com isso. De maneira nenhuma tem a possibilidade desse relacionamento dar certo. A gente vai ter, né, enfim, inúmeras pessoas que podem dizer, de repente deixar no comentário, que o namoro deu certo, eu fiz desse jeito, eu conheci uma pessoa que era de fora da igreja e consegui trazer. Pode acontecer casos como esse? Pode. Como eu disse no começo, Deus é Deus, Ele trabalha. A gente tem um caso que a né? gente vai trazer também acerca disso, que chegou a dar certo, teve algumas complicações, mas chegou a dar certo, hoje estão casados, né, a família está aumentando. Sim. Existem exceções, né? Existem exceções à regra. Nós temos várias exceções de pessoas que fizeram coisas absurdas e deu certo no final. Agora, isso não quer dizer que nós devemos ir pela via do absurdo. A gente tem que andar pela palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos instrui e nos diz o que nós devemos fazer. Mas, enfim, existe a possibilidade sim, até mesmo porque Deus é Deus, Ele pode transformar tanto a maldição em bênção, como a bênção em maldição. Então, se no meio desse namoro, ou depois desse relacionamento, essas duas pessoas se arrependerem e dizer, poxa Senhor, fizemos o que não agradava ao Senhor, e se arrepender de coração, Deus pode transformar esse namoro, mas o crente não pode tomar essa partida. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso em 1 Coríntios capítulo 7, que não há comunhão entre as trevas e a luz, entre Cristo e Belial. O crente não pode compartilhar, compactuar com esses tipos de situações, amém? E por que é considerado pecado um casal de namorados morar junto antes mesmo do casamento? A gente entende que esse morar junto... E você, gostou desse vídeo? Para saber a resposta dessa e de outras perguntas, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Que a paz seja com todos. Até o próximo vídeo.